Era uma vez uma menininha muito sonhadora, dos olhos brilhantes. Ela aprendeu com seu pai sobre o poder da imaginação. Quando jovem, entrou para o mundo mágico do teatro e se apaixonou pelos personagens, os figurinos, as maquiagens, máscaras e o palco era sua casa. Até que um dia aconteceu uma pandemia. E essa menina, que já era mulher, se viu perdida. A cortina se fechou, a plateia silenciou. E ela ficou sozinha. Não fica em casa, de frente para o espelho, buscando. Quem sou eu? Quem sou eu sem a minha profissão? Sem os projetos? Quem sou eu sem os personagens? Sem as histórias já escritas, já contadas? Qual é a minha história? E essa menina, essa mulher, se viu sem sonhos, sem sentido, perdida. Alguma vez na vida você já se sentiu assim? Perdida ou perdido durante a jornada? Sem saber para onde ir? Pois é. Eu sou Bruna Guimarães e essa história é um pedacinho da minha história. E eu, sim, me senti muito perdida e achei que realmente era o fim da minha história. Só que eu tive a oportunidade de conhecer histórias empreendedoras. E essas histórias começaram a mexer comigo, a me dar esperança. E depois do Empreenda Senac, que foi onde eu conheci as histórias, eu passei a estudar empreendedorismo com o Sebrae. Então, vários cursos ainda no Fica em Casa, eram cursos que ficam lá na plataforma do Sebrae, gratuitos, né, super acessíveis. E aí eu comecei a mergulhar nesse mundo do empreendedorismo. E eu descobri que eu podia me reinventar, que eu podia criar um negócio. E assim, eu não me via capaz de criar alguma coisa, uma empresa, né? Apesar de ter uma família que sempre teve alguma coisa, vendia, comercializava, mas eu não me sentia capaz disso. E aí é onde vem o digital, né? Empreender no digital significa você começar com criatividade em um celular. Foi assim que foi para mim. Eu não precisei investir em nada, em produtos, eu não precisei ter estoque, investir, ter dinheiro para ter que colocar em algum lugar, né? Ter que comprar produtos, enfim. Eu consegui, através da minha criatividade, usar meu celular, que na época era mais simples que esse que eu estou usando agora, e comecei a gravar histórias das pessoas. Comecei a usar o YouTube para hospedar essas histórias, comecei a usar o Insta e o Face para divulgar, para falar do meu trabalho, e comecei a usar o WhatsApp para poder vender, para poder ouvir as histórias, né, receber ali essas jornadas dessas pessoas e poder estar gravando em vídeo. Então eu passei a ouvir histórias, contar em vídeo e vender essas histórias, né? Que é contada de um jeito emocionante, tenho vários depoimentos, sempre toca o coração, sempre é muito... Não é só um cliente, né? Não é uma conexão real, genuína, sabe? Então, falar de empreendedorismo para mim é muito especial, porque o empreendedorismo foi o que deu sentido para minha vida. O empreendedorismo foi o que eu vi que eu podia sonhar, que eu podia usar meu talento, meus dons, né? O que eu gosto de fazer para criar alguma coisa que faça sentido para mim e para o outro. Então, eu criei aí a plantadeira de histórias, né, vendendo histórias biográficas, mas hoje algo muito mais forte toca em mim, que é falar sobre empreendedorismo com os jovens, com as pessoas. Então, eu estou desenvolvendo aí meu primeiro livro, chamado A Fantástica Jornada Empreendedora, para jovens inconformados, mas serve para quem se sente também inconformado, né, com a própria realidade, que quer transformá-la, que quer transformar a sua história. Bom, recebi um convite para falar sobre os exercícios aplicados aqui de empreendedorismo e eu estou muito feliz. Eu vou falar de um jeito um pouco diferente, mas que está dentro do assunto. Totalmente ligado, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o Ikigai. É uma técnica japonesa de basicamente encontrar o seu propósito, um sentido de viver. E é bem interessante. Tem 4 perguntas que eu vou colocar para vocês pensarem sobre isso. E está dentro das perguntas ali do exercício. A primeira é: o que você ama fazer? O que você gosta de fazer? Eu sugiro assim você pegar um caderno e ir colocando tudo livremente, sabe? Por exemplo, eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar, eu gosto de contar histórias, eu gosto de
de teatro, eu gosto de interpretar. Então, eu comecei a fazer essa lista e eu coloco esse exercício para você pensar o que você ama fazer, né? E aí a segunda pergunta, o que você é bom? Então, muito tempo eu desenvolvi a habilidade do palco, né, de interpretar, e eu coloquei, eu sou boa em atuar, eu sou boa em emocionar as pessoas, né, eu sou boa em ouvir, eu gosto de ouvir as pessoas. Então, coloca aí as coisas que você é bom, que você é boa. E aí vem a terceira pergunta, o que o mundo precisa? As dores, os problemas do mundo, né? E aqui no meu exercício, eu coloquei mais empatia, mais amor, mais conexão, mais escuta de verdade, sabe? Sem aquela correria do dia a dia, sem estar todo mundo no celular, né? Poder se ver de verdade. Acho que falta isso, assim, as pessoas se verem até dentro de casa, sabe? Muitas vezes. Então, por último, a quarta, o que você pode fazer que seja uma solução para esse problema, né? E você pode ser paga por isso. E essas quatro perguntas, eu ainda não tinha muito claro a resposta da quarta, né? O que eu posso fazer que eu posso ser paga por isso? Acho que não é um exercício assim que vem a resposta claramente, assim, mas o importante é se movimentar, né? Buscar. E aí as coisas vão fazendo sentido conforme você se movimenta e busca. Então hoje eu tenho um produto, né? Que é onde eu conto histórias das pessoas. E naquele momento da pandemia, quando eu criei, as pessoas estavam distantes. Então tinham filhas querendo presentear os seus pais e idosos que estavam em outra cidade e não podiam se ver. E contando as histórias dessas pessoas, elas se conectavam, elas expressavam, né, os seus sentimentos, as suas emoções. E fazia muito sentido como ainda faz, né? Ainda tem muito sentido. Essas perguntas, que resumindo, quando você encontra as respostas e acha ali um serviço, um produto que você pode fazer, seja físico ou seja aqui no digital, você encontra o seu ikigai, né? Você encontra o seu sentido, digamos assim. Que todo dia você tem vontade de acordar, de fazer aquilo, de pensar aquilo e de aprimorar, de melhorar. Então é sobre isso, tá? E aí, fazendo uma ponte com o exercício que a professora passou, né? Aqui, por exemplo, o que você ama fazer? E no que você é bom, vai falar ali do setor da área de interesse, né? Para você entender o setor da área de interesse, qual que a área que você se interessa, você precisa entender o que você gosta, o que você é bom, o que você é boa. E ali aquela pergunta, o que o mundo precisa? Vai responder aquela questão de pesquisa e informações, necessidade ou problemas, né? Sobre o seu local. Então, essa pesquisa, ela tem a ver com essa pergunta também. E a última, pelo que você pode ser pago, é sobre a questão da solução que você pode criar, né? Então, você pode ver que o Ikigai, ele tá ali totalmente ligado ao exercício que foi passado. E isso é um jeito diferente, um jeito mais... eu vejo assim, que é um jeito mais empático, mais aquecido de se falar do mesmo assunto. Aí nós falamos da primeira parte, né? Eu acredito que vocês tenham pensado sobre, né? Tenham feito essas pesquisas, mas o que eu quero trazer aqui, né? É que antes de pesquisar o externo, que você pesquise o interno. É isso. Agora eu vou falar sobre as características empreendedoras, que também foram citadas aí na apostila. O Sebrae, ele fala de 10 características principais, assim, que são os comportamentos empreendedores, né? Uma característica que a pessoa tem que ter para ter sucesso nessa jornada empreendedora. A primeira, busca de oportunidades e iniciativas. A segunda, a persistência. Terceira, correr riscos calculados. A quarta, exigência de qualidade e eficiência. A quinta, comprometimento. A sexta, busca de informações. A sétima, estabelecimento de metas. A oitava, planejamento e monitoramento. E a nona, persuasão e rede de contatos. A décima, independência e autoconfiança. Agora que eu já citei as 10 características, eu vou falar bem brevemente, usando o meu exemplo, dentro de cada uma, para você conseguir visualizar melhor, assim, né, na prática, a coisa. A primeira, busca de oportunidades e iniciativas. A oportunidade, normalmente, ela está escondida, camuflada dentro do problema, tá? Por exemplo, quando eu estava ali na pandemia, naquela situação de não ver para o que fazer, eu tive que buscar, sair, me movimentar em busca, esquecer o que já foi, né? Eu carrego os aprendizados, mas eu tinha que olhar para frente. Agora eu estou nessa situação, eu preciso ver o que eu faço daqui para frente. E aí eu fui fazer cursos, eu fui participar do Empreenda Senac, isso tudo online, né? Isso tudo usando só o celular.
E aí eu busquei por oportunidade, eu busquei conhecimento. E depois também eu pergunto para as pessoas, né, as pessoas que eu contava história, eu sempre pergunto como que foi, qual é a dor que eu resolvo, sabe? Para eu entender e ir modelando o meu negócio e melhorando, né? E o segundo, a persistência. Bom, tem 3 anos que eu criei a plantadeira de histórias. Teve muitos altos e baixos, eu já pensei em desistir, eu já fiquei perdida no meio desse caminho, sem saber qual história contar. É... Aí é preciso também parar, às vezes, né? Respirar, deixar, sabe aquele tempo do ócio, o ócio criativo? Também é importante. Eu era uma pessoa de muito movimento, de repente eu preciso parar, respeitar esse tempo e depois continuar. Às vezes o cansaço não é para você desistir, é para você só descansar um pouco. E a persistência é sobre isso. Para você continuar, é preciso aprender a descansar. Então eu aprendi isso na dor. E para você ter uma ideia, eu estava criando um negócio sobre. Aliás, estou criando ainda, estou no processo para contar determinadas histórias. E aí eu tive uma oportunidade de participar de um evento que ainda vai acontecer, de empreendedorismo. Então eu já voltei para uma outra ideia sobre histórias empreendedoras. Por quê? Eu vou estar falando com esse público. Então, é sobre aquilo, sabe? É persistir e ver que eu estou tendo uma oportunidade de falar sobre o meu negócio para qual público. Então, eu sou empreendedora, então eu vou voltar para o meu histórias empreendedoras. E sempre tá buscando e criando e melhorando, sabe? Nunca a gente é perfeito, né? E às vezes bate o cansaço, é preciso parar, mas nunca desistir, continuar. E se preciso, recalcular a rota, não tem problema. Correr riscos calculados. Bom, na minha história não tinha como investir. E se eu tivesse eu não tinha dinheiro para investir. Eu tinha o meu tempo, eu tinha a minha criatividade, minha bagagem. Mas é preciso ali correr risco calculado, né? Se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse uma grana para começar, eu começaria num negócio que eu nunca entendi nada, que eu não sei nada sobre aquilo. Eu faria estoque de produtos, ou eu calculo melhor o risco, tipo, vou dedicar meu tempo, é melhor eu ir em alguma coisa que eu já conheço, alguma coisa que eu já domino. Eu não vou colocar grana, vou. Então, assim, quanto que eu posso colocar, sabe? Quanto que eu posso investir? Querendo ou não, eu fiz alguns investimentos. Eu comprei uma ring light, né? Eu comprei o figurino. Eu comprei, por exemplo, esse fundo é para determinado projeto. Hoje eu estou dentro de uma cabine acústica. Mas quanto que eu posso fazer para começar, né? Eu fiz com o que eu podia. Eu fiz com a luz do sol, eu fiz na parede, eu rabiscava na parede contando a história das pessoas. Então, assim, como que você pode começar? Com o que você tem, e calculando esses riscos. É legal do digital que é isso, que não tem muito risco. Eu acho que é uma forma de começar alguma coisa assim, de uma forma mais segura. 4. Exigência de qualidade e eficiência. É isso, tipo, comprei uma ring light, né? Tô fazendo curso de edição, ou vou contratar alguém para fazer edição, para melhorar o que eu entrego. Então é sempre estar em busca de ser melhor, de ser tanto no produto, no serviço, quanto no processo. Como que eu posso melhorar o processo de atendimento, de venda, né? Eu estou lendo sobre venda, estou fazendo curso. Então sempre você está buscando ser mais eficiente. E 5, comprometimento. Eu já tive, sim, dias que eu não tinha vontade de fazer nada, né? Você já sentiu isso? Mas eu tinha que entregar uma história, porque era aniversário, ia passar a história ali. E aí é onde você vai lá, toma um banho, toma uma água e, né, do seu modo ali se prepara para cumprir o que você prometeu, independente do seu estado emocional. Então, o comprometimento é tudo. É tudo para você, para o sucesso. O 6, busca de informações. Busca de informações, no momento da minha história, eu entrei em contato com empreendedoras, né, buscando ali sobre processo de venda, tentando entender. Eu comecei a ler, porque a minha maior dificuldade durante a minha jornada é a venda, né? Ainda é uma coisa que eu trabalho, né? Eu sou muito artista, muito de fazer a coisa aqui, né? A coisa mais calorosa. E a venda, para mim, ela soava como uma coisa mais fria. Então, eu tive que buscar informações a respeito da minha fragilidade, né? E o legal é isso, é você olhar para dentro e ver quais são as minhas forças e quais são as minhas fraquezas. Eu preciso trabalhar minhas fraquezas como? Buscando informações, né? E com o cliente também, eu sempre pergunto o feedback do cliente, feedback de pessoas que fazem coisas parecidas com o que eu faço. É isso aí. 7, estabelecimento de metas. Eu era muito ruim de metas, né? Meta é você... Sonhar é uma coisa, né? Eu sonho com tal coisa. Mas por meta é você pôr prazo, você pôr ali o como fazer. É como se fosse uma escada. O fim é a meta, mas existem os degraus. Então,
como você pegar e entender cada degrau, qual é o passo a passo para eu chegar ali. E quanto tempo, né? Quando que eu consigo chegar ali? Quanto que eu preciso para chegar ali? E foi a primeira vez que eu fiz uma meta consciente. Foi depois que eu fiz o Empretec, que é uma imersão do Sebrae de 6 dias, onde é um mergulho para dentro ali sobre comportamentos empreendedores, onde eu entendi minhas forças, minhas fraquezas e percebi que fazer meta era minha fraqueza também. E aí, planejamento e meta era minha fraqueza, né? Aí, estabelecer metas. Eu coloquei ali um prazo de 3 meses para eu juntar 10 mil reais para eu fazer o meu espaço físico. E eu realizei. Porque eu coloquei quanto que eu tinha que fazer, o projeto que eu tinha que vender. E ali eu consegui inaugurar meu espaço no dia que eu coloquei. E o importante também é colocar um porquê. Por que isso é importante? Por que essa data é importante para você? Porque os porquês muito fortes, eles te motivam a não desistir. Porque é um processo que muitas vezes você se vê sozinho, sozinha, né? E precisa de motivos fortes para manter ali. Planejamento e monitoramento. Então, o planejamento era uma coisa bem difícil para mim, né? Planejar. E aí eu comecei a planejar, comecei a colocar como que eu vou realizar essa meta, né? Tem que fazer um planejamento, tá? Eu tinha um espaço já. Então, eu precisava do pedreiro, eu precisava do ar-condicionado, porque para gravar, até mesmo aqui dentro da cabine onde eu tô hoje, é muito quente, então às vezes eu preciso de um ar-condicionado. Então eu fui colocando o que eu precisava, quanto eu precisava, quem eu precisava para realizar esse serviço, ou qual produto, né, que eu precisava adquirir. E ali eu fui, aos poucos, aprendendo, né, e consegui aí realizar essa meta. Através de planejamento. Então ela tá ligada uma com a outra. E monitoramento é porque se alguma coisa não tá acontecendo dentro, tá tudo bem você mudar a rota, né? Se você tem um plano, alguma coisa não tá dando certo, você muda. Tá, por exemplo, eu mudei de rota quando? Eu inaugurei meu espaço físico numa cidade. Hoje eu estou em outra. E eu tenho um filho, então não dá para ir para o espaço trabalhar. Eu precisava mudar o plano, o meu planejamento. Aí eu mudei. Como? Colocando uma cabine acústica dentro do meu quarto, que aqui eu consigo olhar meu filho e consigo gravar as histórias. Então eu mudei, refiz a rota, mas com consciência. Estou fazendo isso agora porque eu estou vivendo isso, então eu preciso disso. E é um exemplo. E persuasão em rede de contatos. Bom, eu sou uma pessoa muito persuasiva desde a escola, né? Tipo, porque eu convenço as pessoas, porque meus argumentos realmente, quando eu falo alguma coisa, é porque eu realmente acredito naquilo. E para alguém dizer o contrário é bem raro. Mas acontece e eu sempre estou aberta a ouvir e com empatia, né? Às vezes não concordo, mas estou trabalhando em grupo, é preciso às vezes abrir mão da minha ideia e acolher o outro. Mas normalmente a minha ideia passa a ser a que lidera a coisa, os grupos que eu passo, os projetos que eu vou, porque isso está em mim, assim. Eu acho que eu trabalhei muito tempo a comunicação, né? O teatro ajuda muito, muito na expressão, em expor as suas ideias. Então tá aí também uma dica, né? Para você ter uma boa comunicação, persuasão, é importante você se conhecer e fazer exercícios aí em grupos de teatro ou de oratória, né? E saber expressar o que você está pensando. Por último, independência e autoconfiança, que tá ligado, né? A autoconfiança, ela vem a partir do momento que você tem resultados, né? Ela vai desde criança, quando você vai mostrando para a criança que ela pode, né? E ela vai ali, consegue. Aí você comemora não que ela conseguiu, mas o processo que ela teve para conseguir, né? Vai trabalhando a autoconfiança dessa criança, né? E aí até a gente crescer. E eu tive pais que sempre apoiaram, sempre me mostraram assim que eu era capaz, sabe? Então, embora dentro de algumas questões eu não me via capaz, mas era muito mais com um bloqueio meu, né? Do que da própria educação que eu tive. E assim, eu não falei persuasão e rede de contatos, eu não falei da rede de contatos. A rede de contatos é muito importante. Conexão é muito mais do que dinheiro, para você ter uma ideia. Porque são pessoas que te levam a lugares. São pessoas que realizam parcerias, que te contratam, ou que você contrata. Então, tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre rede de contatos. E eu sempre fui a pessoa que fala com todo mundo sem problema algum, seja quem for, seja o papel que a pessoa estiver exercendo dentro da sociedade. Eu enxergo que cada pessoa tem um dom, um talento, uma missão, e ninguém é mais que ninguém, né? Todo mundo ali tem o seu papel, e eu tenho muita facilidade para conversar, seja com um morador de rua, ou seja com um presidente, com um prefeito, com quem for, né? Eu vejo que as pessoas, a gente tem que olhar sempre e nos comunicar sempre com empatia. Você sentir o outro, sabe? Ouvir de verdade. E a empatia abre portas. Sorriso abre portas.
E eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa sobre os comportamentos empreendedores. Bom, sobre o impacto econômico. Olha, aí a gente vai colocar se esse negócio, qual que é o impacto que vai ter, né? Tem o impacto social, o impacto econômico, o impacto ambiental, tem outros tipos de impactos também que a gente pode colocar aqui. Então, por exemplo, quando eu fiz a plantadeira de histórias, eu precisei contratar uma musicista. Aí eu passei a gerar emprego, pelo menos ajudar alguém que numa pandemia também estava precisando. Um exemplo, né? Eu tive que comprar alguns produtos, né? Tive que contratar figurinista, então foi da minha cidade que fez esse figurino para mim. E aí isso é um impacto, né? Você começa um negócio, você começa a contratar, você começa a fazer o dinheiro movimentar, né? Circular. E na época também eu comecei a contar histórias de artistas divulgando seus serviços, divulgando seus produtos. É outro impacto também, né? Que causa na vida desses artistas. E hoje, por exemplo, eu já estou começando a ir em escolas falar sobre empreendedorismo, né, através da Fantástica Jornada Empreendedora, que vai ser aí meu primeiro livro. Mas eu já tenho a palestra, onde eu levo para as escolas, falo um pouco da minha história. E imagina, né, o impacto que isso vai ter, plantando aí no coração desses jovens, que ele pode ser dono do próprio negócio, que ele pode vir a contratar pessoas. Isso é muito mais do que, eu vejo assim, muito mais do que dinheiro se movimentando, deixando um local rico, né, uma cidade rica. Mas para mim a verdadeira riqueza é quem ele se torna após começar essa jornada empreendedora. Porque é sobre isso. No fim, quem você se torna durante o processo, né? Não é sobre ser milionário, mas quem você se tornou para chegar nesse milhão. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui e espero também visitá-los presencialmente, poder trocar uma ideia, aprender também, ouvindo. E gratidão pela oportunidade. Quero agradecer a Norma, agradecer a Anhanguera. Inclusive, eu estou terminando, estou no último semestre do meu curso de empreendedorismo e novos negócios. E eu espero cada vez mais poder contribuir. Gratidão e até mais.